E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do TRT da 23ª Região e do mod TFCC. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... O que era mesmo, hein? Eu sei que a maioria de vocês pensa no estereótipo de concurseiro aprovado como alguém que consegue reter o conteúdo por meses, às vezes anos, que lê alguma coisa e nunca mais esquece. Mas eu posso te dizer que pelo menos comigo a história era bem diferente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu fui aprovado no TRT da 23ª Região com 10 meses de estudo, mesmo com essa memória bem ruinzinha. Só pra vocês terem uma ideia, a minha situação de memória, a gente morava numa casa que tinha um murozinho parecido com esse daqui, que era bem baixinho. E aí, do lado da casa, parecido com o que era isso aqui, ficava um varal aqui. Tinha as roupas que eram estendidas e tudo mais e tal. E um dia eu tava tirando essas roupas do varal aqui, pá. E eu tava com meu celular na mão e o celular na mão tava atrapalhando as roupas. Eu peguei meu celular e coloquei em cima do muro aqui. Como se fosse exatamente esse daqui. Era baixinho e tal, consegui colocar em cima do muro. E aí fui lá e peguei as roupas e simplesmente esqueci o celular lá e saí. Fui embora. Deixei o celular em cima do muro. Resultado, eu fiquei atrás desse celular, sério, uns 2 dias. Sorte que não choveu, não aconteceu nada, mas eu já tinha dado por perdido o celular. Já achava que não ia mais encontrar. E aí, enfim, ficou lá. E aí quando foi uns 2 dias depois, eu já tinha pensado que alguém tinha levado, ou sei lá, alguma coisa tinha acontecido. Porque é óbvio eu não imaginar que ele tinha ficado em cima do muro, né? E aí quando foi no momento lá, me veio o start, falei, caraca, velho, deixa eu sair. Quando eu vim aqui, o celular tava desse jeito, exatamente, em cima do muro. E eu, enfim, só pra vocês terem noção do nível crítico que é a minha memória. Eu sempre fui uma pessoa comum, assim como provavelmente você que tá vendo esse vídeo aqui, que às vezes vai fazer uma prova, e isso acontecia muito comigo, e estudava no dia anterior a matéria da prova e no outro dia eu não conseguia lembrar o que tinha estudado no dia anterior da prova. Às vezes as coisas não se encaixavam, eu não conseguia reter o conteúdo de uma maneira satisfatória. Eu sentia que eu estudava mais do que a média das pessoas, mas que mesmo assim eu não conseguia ter um rendimento tão bom. Quando eu fui começar a estudar para concurso, isso aí piorou mais ainda, porque agora era uma quantidade imensa de matérias, era uma quantidade imensa de coisas que eu precisava decorar ou aprender, como queiram, e eu não tinha uma memória tão boa assim. Então muitas vezes eu precisava saber súmula, OJ, posicionamento do TST, posicionamento doutrinário, letra da lei, e era tanta coisa para decorar que eu falava, meu irmão, se na época de colégio e faculdade eu já não era tão bom assim, imagine agora de concurso. E aí eu fui à caça de metodologias, de formas de tentar melhorar isso, e eu li muita coisa, eu vi muita coisa na internet, li depoimento de aprovado, li livros sobre produtividade, sobre concurso, como aprender melhor, como reter conteúdo, e a melhor coisa que eu tive acesso até hoje foram, sem dúvida, os mapas mentais. E sim, eu tenho um curso sobre mapas mentais, mas esse vídeo aqui não é uma tentativa de te vender esse curso, nem nada do tipo, e na verdade o que eu tô te falando aqui pode ser aplicado tanto com mapas mentais, com flashcards, com grifos, com qualquer coisa que você utilize de metodologia de revisão. Mas o que você tem que ter na sua cabeça é que você precisa necessariamente revisar. O software que eu sempre utilizei quando eu estava fazendo os meus mapas mentais era o Xmind. Esse software que está aqui atrás eu vou mostrar para vocês. Basicamente ele, enfim, faz um mapa mental. Você tem o tópico inicial e os tópicos que derivam dele aqui, você pode observar. E ele é esse iconezinho aqui, ó. Quem não curte muito os mapas mentais tem a opção de utilizar o Anki, ou Enki, enfim, que é basicamente um software de flashcard, sendo que digital ao invés de ser na mão. Então tudo que você conseguir passar para o digital, eu recomendo que você passe, até pela edição, que fica muito mais fácil, porque a principal vantagem dos mapas, ela não é só você fazer o mapa digitalmente, como está feito aqui nessa tela desse computador, mas sim que aqui nesse programa eu posso editar as coisas que eu faço, eu posso aumentar alguma coisa que eu acho mais relevante, diminuir alguma coisa. Eu posso, por exemplo, não sei se está focando aqui, está focando, né? Eu posso, por exemplo, trocar essa cor aqui para deixar uma coisa mais que chame mais atenção. Eu posso grifar, eu posso fazer várias coisas aqui que geralmente quando você tem uma folha de papel, você tem opções limitadas e você não consegue fazer. Porque a grande questão é que as pessoas pensam que os concurseiros aprovados são pessoas que leram um assunto 2 anos antes da prova, 1 ano antes da prova, 6 meses antes da prova e conseguiram se lembrar daquilo que leram no dia dela com aquele primeiro estudo que eles fizeram.
Só que isso não existe na prática. 99% das pessoas comuns, normais, como eu e você, não vão conseguir fazer isso. Não é assim a forma mais efetiva de estudar e provavelmente se você não tem uma memória excelente, assim como não era a minha, você não vai conseguir colocar em prática essa metodologia. Então a verdade é que a sua maior preocupação é em transformar aqueles materiais gigantescos em algo menor e organizado. E eu vou te mostrar como é que eu fazia isso na tela do meu computador. Vocês não precisam se preocupar porque eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um mapa meu para vocês terem uma noção, começar a se basear e começar a produzir os mapas de vocês. Mas outra coisa que eu queria conversar era sobre organização. Naturalmente, em relação ao mapa, você não vai poder copiar exatamente aquilo que eu faço, porque o mapa serve exatamente quando você mesmo produz e quando você coloca suas dúvidas, suas dificuldades e tudo mais. Mas uma coisa que eu recomendo que vocês aí sim copiem firmemente é esse tipo de organização aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos pra tela do computador que eu vou te mostrar a forma como eu organizava os meus mapas mentais e os meus materiais de revisão pra você fazer igual aí na sua casa também. No meu computador eu tinha uma pasta chamada concursos. Nessa pasta chamada concursos, dentro dela eu tinha uma pasta chamada TRT geral, que era o concurso para o qual eu estudava. Então aqui eu tinha um ciclo básico do TRT, com as matérias dele, ou seja, direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho, processo do trabalho, estatuto, RLM e português. E dentro dessa mesma pasta concurso eu tinha outras pastas que eram os concursos que eu estava fazendo naquele momento. Então, por exemplo, eu tinha uma pasta que foi o TRT 23, que foi um dos concursos que eu fiz. Eu tinha outra pasta que era o TRT 8, que foi outro concurso que eu também fiz. E aqui eu não tinha as matérias do ciclo geral, mas só as matérias que eram específicas daquele tribunal. Eu sempre te digo que se você me der uma prova de direito constitucional para fazer hoje, é muito provável que eu não vá ter um bom desempenho, porque faz muito tempo que eu não estudo direito constitucional. Mas se você me disser que essa prova é daqui a uma semana e me der tempo para eu ler os meus materiais de revisão que eu tenho, que estão organizados e que estão lá no Google Drive, com certeza eu vou ter um desempenho muito melhor. E quando eu clicava dentro de uma matéria, como era a organização que eu tinha dentro da matéria em si, eu clicava aqui, por exemplo, nessa pasta de direito do trabalho. E aí o que eu tinha aqui? Eu tinha todos os mapas mentais que batiam exatamente com o meu edital base de direito do trabalho. Então, por exemplo, fontes do direito do trabalho, relação de trabalho e emprego, empregado rural. Mas óbvio que eu não os mantinha somente aqui, né? O que eu fazia? Eu também utilizava o Google Drive para salvar não só os mapas mentais, mas também os resumos que os mapas mentais foram derivados. Além disso, ter material de revisão organizado e simplificado faz com que seu pós-edital fique muito mais fácil. Porque quando da saída do edital, você tem condição de pegar os seus materiais de revisão, bater com o seu edital que acabou de sair e ver o que daquilo você já estudou, já produziu material de revisão e o que daquilo você não estudou ainda e não produziu material de revisão. Então você tem condição de dividir a quantidade de horas de estudo que você tem até o dia da sua prova de maneira muito mais efetiva do que se você tivesse materiais de revisão desorganizados ou simplesmente se você não tivesse material de revisão nenhum. Então a conclusão que eu quero que você tire desse vídeo é a seguinte: você não precisa da primeira vez que você sentar para estudar uma matéria se preocupar com os prazos, se preocupar com decoreba e se preocupar com eu não vou lembrar disso aqui daqui a uma semana. É claro que você não vai, as pessoas são normais e a gente não tem uma memória extraordinária. E o que a gente precisa fazer não é se preocupar com lembrar propriamente da matéria, mas sim se preocupar com produzir materiais de revisão que sejam menores do que aquele nosso material base, obviamente, e que a gente possa, perto da prova, rever muito conteúdo em um curto espaço de tempo. E aí sim eu vou conseguir, no dia da prova, me lembrar, porque aí eu não vou precisar ter uma memória fantástica para poder conseguir lembrar daquilo que eu estudei há 2 ou 3 anos atrás. Era esse insight que eu queria deixar para vocês com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar no botão de gostei, de me seguir lá no Maldito FCC e de compartilhar esse conteúdo aqui nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos e possam ser ajudadas pelas dicas que a gente posta aqui no canal também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.